Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de hoje. A gente vai continuar vendo aqui as nossas histórias reais. São histórias reais, né? Lembrando, não só porque elas aconteceram de verdade há muito tempo, mas também porque são as histórias dos reis de Israel, os homens que Deus levantou para reinar sobre o seu povo. E aí, nas aulas passadas, a gente viu a história do primeiro rei levantado por Deus, que foi o rei Saul. Na aula passada, a gente viu a queda de Saul, porque por conta da, aliás, na aula retrasada, né? A gente viu que Saul desobedeceu a Deus e aí por conta disso, Deus levantaria um novo rei. E aí na aula passada a gente viu quem seria esse novo rei, o segundo rei de Israel, que foi ninguém mais, ninguém menos do que Davi, o rei Davi. E aí a gente viu toda aquela história de Deus enviando o profeta Samuel até a casa de Jessé, pai de Davi. E aí o profeta e Jessé trazendo os filhos, né, de Jessé. Será que é esse aqui? Tem cara de rei. E aí Deus olhava assim e dizia, não é esse. E aí vinha o próximo filho e Deus dizia, não é esse. E aí vinha o próximo filho e assim foi até que todos os filhos tivessem passado a menos um, que era exatamente Davi, o menor deles, o mais novo, o pastor de ovelhas. E assim que Davi chegou, que Samuel bateu o olho nele, Deus disse, esse aí vai ser o próximo rei de Israel. E aí Deus mandou Samuel ungir Davi, lembra da unção, né? Derramar o óleo na cabeça, e aí Davi foi ungido o rei de Israel. Mas ele não assumiu o trono de cara, porque Saul ainda era o rei. Ele só iria assumir depois da morte de Saul. E aí estava lá, depois de um tempo, né, Davi que já era, por mais que fosse um menino novo, baixinho, meio magrinho, ele era muito corajoso. Ele, como pastor de ovelhas, já para proteger suas ovelhas, já tinha matado um leão e um urso, né? Aqui a gente viu, ó, Davi era um pastor de ovelhas, ele era muito talentoso também, ele tocava harpa, ele escrevia algumas músicas e a gente até pode ver algumas das músicas que ele escreveu na Bíblia, no livro de Salmos, e ele, para proteger as suas ovelhas, já havia matado até um urso e um leão. Então ele não era qualquer coisinha não. Mas aí acontece que um dia o povo de Deus estava lá sendo atacado e desafiado pelos filisteus, que era um povo inimigo, era um povo que desde a época dos juízes tinha muito conflito, muita briga entre os israelitas e os filisteus. Inclusive, Sansão, que foi aquele juiz que a gente viu no trimestre passado, ele tinha brigado bastante com os filisteus. E acontece que os filisteus, eles tinham um guerreiro especial que era muito conhecido e que eu acho que vocês já devem saber quem é, que era ninguém mais, ninguém menos do que o gigante Golias. Esse cara aqui, ó, esse cara gigantesco que tinha quase 3 metros de altura. 3 metros é muito alto. E ele era muito forte, muito alto. E aí ele estava lá, né? Os filisteus estavam lá desafiando os israelitas. E aí Sansão chegou lá na frente e começou a desafiar alguns soldados de Israel a enfrentá-lo. E ninguém queria ir, porque Sansão era gigantesco. O pessoal via que ele era muito forte, sabe? Com certeza ele era muito habilidoso lutando e ninguém queria ir enfrentar Sansão. E aí Davi, quando viu aquilo, quando ele olhou para o Sansão, ó, Golias, foi mal, galera. Ninguém queria enfrentar Golias. E aí Davi e os irmãos de Davi eram soldados de Israel. E aí Davi, um dia, ele foi lá visitar os irmãos e ele descobriu tudo aquilo que estava acontecendo, que estava Golias lá desafiando o povo de Israel. E quando Davi olhou aquilo ali, ele ficou surpreso. Mas ele não ficou surpreso por conta do tamanho ou da força de Golias. Mas ele ficou surpreso porque ninguém estava indo lá desafiar ele. Porque Golias ele estava lá zombando do povo de Deus e pior, zombando do próprio Deus. Ele estava meio que falando tipo, vocês não são o povo de Deus aí, né? Cadê o Deus de vocês? Cadê o seu Deus agora? Eu tô aqui, eu desafio alguém do povo de Israel a me derrotar, eu desafio o próprio Deus de Israel a me derrotar. E Davi, vendo aquilo ali, ele ficou surpreso, né? Como é que o povo estava deixando Golias falar tudo aquilo de Deus? E aí Davi, ele não deixou barato. Ele chegou no rei Saul e falou, olha, ninguém se apresentou para lutar contra Golias, não. E o rei Saul falou, não, Davi, até agora ninguém se apresentou, não. E aí ele perguntou, o que é que o senhor vai dar, rei, àquele que derrotar Golias? E aí Saul disse, olha, aquele que derrotar Golias vai receber
muitas riquezas, muito dinheiro e, além disso, eu vou dar a minha própria filha, né, em casamento. O rei Saul prometeu a princesa, a filha dele, em casamento para quem derrotasse Golias. E aí, Davi, vendo aquilo e vendo, né, tudo aquilo que Golias estava dizendo acerca de Deus, como ele estava zombando de Deus e do povo de Deus, ele falou: eu mesmo vou derrotar Golias. E aí Davi foi lá, o que foi que ele fez? Foi lá na beira do riacho e pegou 5 pedrinhas lisas, né? 5 pedrinhas lá no riacho e chegou para enfrentar Golias. Antes disso, quando ele falou que ia derrotar Golias, que ia enfrentar Golias, o rei Saul colocou uma armadura nele. Né? E Davi, que era pequenininho, diante de todo aquele peso da armadura, ele falou: não preciso de nada disso aqui, não preciso de armadura, eu vou derrotar Golias usando a maior arma que eu posso ter. E essa arma não eram as pedras, essa arma era o próprio Deus. Davi confiava que Deus iria ajudá-lo. E aí ele foi lá, cheio de coragem, enfrentou Golias, pegou o seu estilingue lá, lançou a pedra e a história a gente conhece, né? Ele lançou a pedra na cabeça de Golias e Golias caiu e morreu. E aí, o que é que a gente aprende com essa história? Né? É uma história bem conhecida de Davi e Golias. Até crianças não cristãs conhecem ela. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar nessa história, né? O que é que a gente aprende com essa história de Davi e Golias? A gente aprende com o exemplo de Davi. Porque Davi, ele confiou em Deus. Davi era pequeno, tudo bem, ele já tinha matado um urso, um leão, mas ele era bem menor do que Golias, bem mais fraco que Golias. Ainda assim, ele confiou em Deus. Ele quis lá derrotar Golias, não foi para ele ficar famoso, não foi para ganhar tudo aquilo que o rei Saul tinha prometido, mas foi para não permitir que zombassem de Deus. Foi para glorificar o nome de Deus. E aí ele confiou em Deus e Deus honrou a sua confiança. Ele foi lá e derrotou Golias. E o povo, todo mundo, ficou bastante admirado com Davi, né? E aí a gente tem que aprender a ser como Davi também, a confiar em Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Assim como Davi confiou no momento de enfrentar Golias, a gente também tem que confiar em Deus quando for desafiar os nossos próprios gigantes. Então, tipo, na escola, né, você tem uma prova muito difícil de fazer, mas você confia em Deus, que Deus vai te ajudar. Você faz a sua parte, você estuda, mas você confia que Deus vai fazer a parte dele também. Bom, pessoal, vamos orar para a gente finalizar essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos como teu servo Davi, que confiou em Ti e que não permitiu que o teu nome fosse zombado. Nos ajuda a sermos como Ele e nos dá essa mesma coragem que o Senhor deu a Ele. O Senhor nos abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até a próxima semana.